Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, os quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alceu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou o traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente, de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e ser curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sois concidadãos dos santos, sois da família de Deus. Caríssimos, hoje celebramos a festa dos apóstolos Simão, São Judas, a imagem dele da pequena de Cristo. Pouco sabemos desses apóstolos, viu? Bom, Simão chamado Zelota, diferente do Simão chamado Pedro, foram 2 Simãos chamados, assim como 2 Judas foram chamados, alguns comuns. Judas, que está aqui, canonizado pela igreja, foi chamado no Evangelho de filho de Tiago, e Judas, o traidor, o que é muito mais conhecido, inclusive, que ele. Hoje eu queria fazer assim, uma abordagem não teológica, mas uma abordagem psicológica da personalidade. Eu vou falar nem tanto da alma, senão que da personalidade desses homens. Aí sim, como caminho para chegar da personalidade até a sua alma, e qual é o projeto de Deus para esses 12 homens. Por que 12? E quem eram esses homens? Eu te garanto que você vai se escandalizar com esses homens. Eu quero aqui hoje destruir um prédio. Destruir para construir um prédio novo. Eu quero destruir todo conceito, todo falso conceito, para construir um conceito novo de santidade. Chega de angelicalismo. Chega de pensar que Deus chamou homens perfeitos, prontos e preparados para a missão. É verdade que Lucas, no capítulo 6, hoje, nos presenteia, nos regala, dizendo que Jesus passou a noite toda em oração. Bom, toda vez que Jesus vai fazer uma coisa muito importante, ele passa a noite toda em oração. Bem ao contrário de nós, Cristo rezava antes de tomar qualquer decisão. Cristo consultava o Pai antes de qualquer atitude. E essa amizade de Cristo com Deus que nos distancia e se distancia de nós. Esse é o projeto, aliás, essa é a proposta de Jesus do seu cristianismo. Cristo passa a noite toda em oração. Mas surge uma pergunta pertinente que vai reger a homilia de hoje. A pergunta é: será que Jesus acertou o time? Porque se você tem que chamar alguém para trabalhar na sua empresa, agora tu me responde quando eu vou até descer um degrau. Você chamaria alguém que nos traiu você? Alguém chamaria um traidor? Alguém chamaria um cabeça dura como Pedro, na hora que ele mais precisasse? Poxa, nós estamos diante da cruz. Ali está Maria e João. Bastou uma empregadinha de 5ª categoria olhar e dizer: mas peraí, eu te conheço, eu estava com o Nazareno.
Não. Pedro nega 3 vezes. Você chamaria um cara desse para ser a cabeça da tua empresa? Estou falando uma linguagem empresarial, não religiosa. Você chamaria esse cara? Eu não chamaria. Você chamaria alguém que lidera um partido secreto, totalmente nazista, totalmente partidário político, que foi Simão Zelota, ao quem celebramos hoje. Para quem sabe um pouquinho de Bíblia, sabe que na época de Jesus havia o partido dos fariseus, saduceus e os zelotas. Os dois, aliás, os 3 estão mesclados com política. E aí tu sabe que baba tudo, né? Botou política no meio. Porém, você sabe que os 2 primeiros são mais fariseus e saduceus, são mais religiosos, se distinguem entre eles. Aliás, os judeus já não eram unidos, porque o judaísmo tinha distinções. Alguns criam na ressurreição, outros não acreditavam na ressurreição. Bom, havia distinções entre eles, como nós e os ortodoxos, ambos católicos, mas temos distinções em alguma parte do Contudo, haviam os zelotas, que eram um partido radical secreto que queria expulsar os romanos do país. Será que eu chamaria para compor a base do cristianismo que prega a paz alguém que gosta de kizumba? Você chamaria esse cara? Não. A pergunta é, será que Jesus acertou no time? 12 homens totalmente fracos, totalmente indoutos, incultos, despreparados, imaturos, mas o Evangelho diz que Jesus acertou na mosca quando chamou os 12. Bom, nessa hora que pira o batatão é que vem a teologia e dá a resposta e o sentido que a gente precisa. Primeira coisa que o Evangelho hoje quer salientar, sublinhar, é que o chamado dos apóstolos perpassa pela oração de Jesus. Ou seja, Cristo chamou os 12, mas antes se preparou em oração. Isso significa muita coisa, meu querido. Isso daqui, dá substância dentro. Isso significa que você é fruto da oração do Mestre. Isso mesmo. Você, para estar aqui essa noite, foi fruto da oração do Senhor. Cristo orou ao Pai e você correspondeu a esse chamado. Isso não te enche de torpor, de gratidão, de satisfação? Bom, depois Cristo sobe ao monte e depois da eleição desce do monte com os apóstolos. Meio confuso isso daqui porque ele está no monte e chama os apóstolos. Depois diz que ele desce do monte com os discípulos. Ah, peraí, os discípulos já estavam lá em cima? Não entendi, São Lucas, me explica isso direito. Lucas quer fazer não uma abordagem jornalística, mas uma abordagem teológica. Quer dizer que esse chamado emana do alto e não de baixo. Outro tabefe na nossa cara de pensarmos que a mensagem cristã e que esse Jesus está preparando algo terreno, político, libertador. Não. A mensagem de Jesus vem do alto, o chamado vem do alto, a graça vem do alto. Tua vocação vem de cima para baixo, não é de baixo para cima. O mandamento vem do alto, tudo vem do alto. Nós não estamos numa empresa, queridinhos. Parece. Mais uma vez para você não se esquecer. Parece, mas não é. Porque se estivéssemos numa empresa, nós lidaríamos com direitos e deveres, né? Por exemplo, as mulheres gritando para Bento XVI. Quando Bento XVI passava, né, aquelas recalcadas das feministas, diziam, recalcadas. Mulher que não sabe a diferença de homem é recalcada. Cada um tem o seu papel e são iguais, conforme o cristianismo. Mas eu não posso desfeminilizar a mulher, não dá, não tem como. Mesmo porque a mulher só pode nascer se for um homem, né? Se houver um gesto amoroso. Senão ninguém nasce, só Jesus que saiu dessa ordem. Então as feministas gritavam, temos o direito ao sacerdócio, temos o direito ao sacerdócio, temos... Bom, se eu fosse, eu soltava raio laser naquela mulher, né? Mas Bento XVI disse assim, mas a minha pergunta para vocês é a seguinte, vocês têm direito ou vocês têm vocação? Pá! Na cara de cada uma delas. Nós não estamos lidando com direito, estamos lidando com vocação.
Na igreja ninguém tem direito. Aqui tudo é graça. Tudo é graça. Nem eu tenho direito de estar aqui no altar. Nem mérito algum. É graça. Nem o Padre Hernande, nem o ministério, nem o coroinha, nem os ministros, nem leitores e nem você que vai comungar. Queridos, nada aqui é medalha de honra ou mérito. Tudo é graça, diz São Paulo. É dom, é gratuito, foi te dado para que você não se orgulhe. Ninguém pode pagar nada a Deus. Deus não nos deve nada. Somos nós que o devemos. Entendendo? Então, se estamos lidando com uma imagem empresarial, a gente vai gladiar a todo momento, porque eu tenho direito, você tem direito, eu tenho que tenho, você tem que também. Bom, quando a gente lida com uma realidade espiritual, as coisas são diferentes. Porque a pergunta é, eu sou chamado? Deus me deu o dom? A pior coisa na igreja é quando alguém quer meter a fuça onde não tem o dom. É casado que quer ser padre, quer se meter na vida do padre e ele não tem um dom. Deus o chamou para a vida matrimonial. Quando o padre quer meter a fuça na vocação que não é dele, quer lidar como um homem solteirão ou um homem mal casado. Cada um no seu papel, na sua vocação. E diz São Lucas, tudo vem do alto. Mas eu queria fazer com você essa abordagem de quem foram esses homens. Falei de Judas. O que o Evangelho apresenta sobre esse homem? A não ser que ele é filho de Tiago, segundo o Evangelho de hoje. Tá? Ele não é o Iscariotes. Tá? E depois ele vai aparecer lá no Evangelho da Santa Ceia, porque é ele que faz uma pergunta a Jesus. Ele só faz uma pergunta, mestre, por que tu te revelas a nós e não ao mundo? Depois ninguém nunca mais ouviu falar nesse homem. É verdade que tem uma carta no Novo Testamento dele, que por sinal muito pequenininha, mas não se pode provar também que seja dele, está entendendo? Bom, não se fala nada dele, e tampouco de Simão, o Zelota, mas trata-se de pessoas terríveis. Se nós fizermos uma abordagem, por exemplo, da vida do próprio Pedro, gente, olha só, eu vou perguntar, tu vai me responder. Qual a diferença da traição de Pedro e da traição de Judas? Judas vendeu a Cristo por 30 moedas. Pedro negou Jesus 3 vezes. Qual é o pecado maior? Vou fazer uma enquete aqui, já que o Brasil está esses meses enfadonhos, está acostumado às enquetes. Deixa eu fazer uma enquete aqui. Quem acha que o pecado de Judas Iscariotes foi maior do que o de Pedro? Levanta a mão. Ninguém. Quem acha que o pecado de Judas, Judas, foi maior que o de Pedro? Levanta a mão. Quem acha que o pecado de Pedro, que negou, tendo visto Cristo, negou 3 vezes na cara de Jesus? Eu neguei. Quem acha que o pecado de Pedro foi maior que o de Judas? Levanta a mão. E tem gente que não pensa nada, que é isso mesmo? Tu não pensa? É isso? Pode isso, produção? Tem gente que não pensa. É uma ameba, eu não penso. Quem acha que trata-se do mesmo pecado, levanta a mão. Ah, eu estou gostando de tu. Agora eu gosto. Queridos, trata-se da a mesma traição. Meu caro, meu nobre, quando a empregada do Império Romano lá pergunta a Pedro, ela faz 3 perguntas, né? Aliás, nem é ela que faz essas perguntas. Primeiro é ela, depois alguém pergunta. Primeiro, acaso não conheces o Nazareno? Pedro diz, não. Primeira negação é o conhecer a Cristo. Pedro nega o conhecimento do Cristo. Ele foi falso, porque ele sabe quem é o Cristo. Depois, tu não estavas com ele? Foi outra pergunta a Pedro. Pedro diz, eu? Nada a ver isso que tu falou. Eu não. Pedro foi cínico, porque Pedro andava com ele em todo momento. Olha a segunda dimensão do apostolado. Primeiro, Pedro nega 3 dimensões do apostolado, viu? Aliás, o número 3, na Sagrada Escritura, é o número da totalidade. Tá?
É o número da totalidade. Pedro nega totalmente a Cristo. Pedro nega as 3 dimensões do apostolado. Primeira dimensão, tu não conheces ele? Não, eu não conheço. Pedro negou a primeira dimensão. Aí tu pensa que o negócio não pode ficar pior, sempre dá para ficar pior. Depois, tu não estavas com ele? Segunda dimensão do apostolado, Pedro nega. Terceira dimensão do apostolado, tu não és um deles? Ser de Cristo. Terceira dimensão do apostolado, Cristo nega. Pedro foi um cínico. Ele negou a totalidade da pertença a Cristo. Ele negou que ele conhece o Cristo, negou que anda com Cristo e negou que pertence a Cristo. Essas são as 3 dimensões do apostolado. Pedro negou tudo, acabou. Pedro destruiu. Tu imagina, depois de todo o trabalho que o Padre Nandi teve de construir essa quadra, eu vim destruir tudo em segundos. Foi o que Pedro fez. Mas por que ele está no altar? Aliás, foi o primeiro Papa. Respeita o moço. Patente alta e bigode muito grosso. Por que ele está no altar? E Judas, que também negou, e diz o Evangelho que se arrependeu amargamente, mas não tanto arrependimento como nós o conhecemos na teologia. Arrependimento que é fruto do amor de Deus, do conhecimento a Deus, senão que remorso. Remorso não cura nada, filho. Remorso não adianta nada. Não me venha com teu remorso, porque eu não tenho pena de remorso. Por que esse não está no altar? A diferença é sutil. A confiança na misericórdia de Deus. Isso que vai levar esses homens para o altar, queridos. Aliás, por que 12? O chamado 12 já é um número totalmente profético e esperançoso. Na época de Jesus estavam totalmente defasadas e falidas as 12 tribos de Israel. Chamar 12 significava o novo Israel, uma nova igreja. Agora a igreja, os cristãos são o novo Israel, a família de Deus. Paulo, que outrora foi um assassino, que jogou no altar os primeiros cristãos. Aliás, o primeiro mártir subiu ao altar, que foi Santo Estevão, foi morto por Saulo. E no entanto ele também está no altar. Deus quis no altar o assassino e o assassinado, porque ele é Deus, ele pode causar a mudança que ele quer. Tu está me entendendo? Guarda isso daqui que eu vou trabalhar isso na tua cabeça depois da sua homilia. Ele é Deus e ele pode trabalhar como quer e da maneira que quer. Paulo escreve em todas as suas cartas as confissões da sua fraqueza e sobretudo 2 Coríntios. Se você quiser conhecer a fraqueza de Paulo, tu leia 2 Coríntios. Paulo diz que Deus colocou esses tesouros em nós em vasos de argila. Caracoles. Olha, esse cara me jogou lá em cima quando ele falou isso. Tu não sabe o bem que ele fez à igreja quando escreveu: Deus colocou em nós tesouros em vasos de argila, vasos de barro. Sabe o que é o vaso de barro? Paulo está querendo remontar os chamados vasos de alabastro, que continham os melhores perfumes na época de Jesus. O perfume era contido em vasos de alabastro. E eu só podia descobrir o odor do perfume quando? Como que se perfumava na época de Jesus? Não tinha esse borrifador que a gente tem hoje, desses perfumes que a gente conhece. Não tinha borrifador. As mulheres se perfumavam quer pelo incenso, tá? Quer pelo vaso de alabastro, porque o perfume estava dentro. Eu só podia chegar à preciosidade do perfume se eu quebrasse o vaso. Eu tinha que jogar o vaso, pá! E aí aquele cheiro, ele se difundia, ele se esparramava. Paulo diz que eu não posso chegar a conhecer a graça de Deus a não ser quando o vaso se quebra. Gente, isso é demais. Porque agora nós só poderemos conhecer a graça de Deus quando esse vaso de argila experimentar a sua debilidade. Isso é para você parar de esperar angelicalismo e santidade dos outros. Isso é para você ter uma noção. Eu não sei o que você pensa de mim ou do Padre Hernandi. Eu não sei o que você pensa do Papa Francisco. Aliás, estão fazendo vergonha na internet alguns pseudo-católicos falando mal do Santo Padre, o Papa.
O sínodo nem chegou às suas conclusões oficiais e já estão falando besteira contra o sínodo. Católico que não lê e fala bobagem por aí, que agora a igreja... O portal Globo G1 anunciou, tá entendendo? Notícia manipulada. Igreja Católica agora vai aceitar o homossexualismo. Decisão do sínodo. O Papa nunca falou isso. Nunca foi decisão de sínodo nenhum. O discurso da igreja é o mesmo por 2000 anos. Amor a todos. Amor a homossexuais. Amor ao casal de segunda união. Amor ao adúltero. Amor àquela que abortou. Amor ao assassino. Amor ao presidiário. Amar a todos. Mas não amar o pecado que eles cometeram. Esse é o discurso da igreja, minha gente. Mas o que tem de católico metendo o malho no Santo Padre, que vergonha. Bom, hashtag vergonha alheia que eu tenho desse pessoal. Mas eu continuo o pensamento. Eu não sei o que você pensa de nós, mas uma coisa é verdade. Nós podemos ser pessoas cuja vida moral seja inclusive vergonhosa. Mas quando nós levantamos a nossa mão sobre você e dizemos, ego absolvo-te, eu te absolvo, nesse momento o céu se abre para você e o inferno geme e chora. Vai ter que engolir, queridos. Eu posso ser uma pessoa que não te agrada, que não te desce a goela, contudo a tua salvação depende de mim. Está entendendo? Para você ir para o céu, você precisa desse vaso de argila aqui. Para você compreender um pouco mais, momento sobremesa, sobremesa. Trouxe uma sobremesa para você. Paralã sempre traz sobremesa para você. Olha o que eu trouxe para você, que beleza. Eu vou interpretar para você agora um texto formidável de um mestre em teologia. Mestre pela Faculdade de São Tomás de Aquino, em Roma. O nome desse sacerdote é Geraldo de Araújo Lima. Ele escreveu muito tempo atrás, o texto está até desatualizado, que fala de fita cassete, mas está desatualizado porque é muito antigo. Chama-se As Escolhas de Jesus. Presta atenção. Eu vou interpretar o máximo que eu puder para você entender a indignação desse cara, desse teólogo, quanto às escolhas de Jesus. Não se escandalize, porque ele vai meter o malho nos apóstolos. Ele vai destruir, para depois construir. Ele vai destruir um prédio, como eu fiz agora, para depois construir um novo conceito de apostolado. E eu concordo com ele em número, gênero e grau. Deixa eu respirar. As Escolhas de Jesus. Geraldo de Araújo Lima. Presta atenção. Jesus escolheu 12 apóstolos. Quem eram esses 12? Lucas nos conta que Jesus passou a noite inteira em oração antes de escolhê-los. Daí podemos concluir que ele caprichou na escolha. O time deve ter sido muito bom. Analisando um pouquinho, é possível tirarmos algumas lições desse grupo. Agora, aperta o cinto. Confesso que se fosse eu pessoalmente escolher, talvez escolhesse um time melhor do que esse que Jesus escolheu. Por exemplo, ele vai acabar, gente, com o pessoal, quer ver? Eu não escolheria Pedro para uma missão tão importante. Escolheria alguém que pensasse antes de falar. Seria uma pessoa mais sensata, mais prudente, menos alvoroçada, mais pé no chão. Escolheria, sobretudo, uma pessoa que, na hora em que eu precisasse de um testemunho, não resvalasse, como Pedro fez, negando publicamente, estragando todo o trabalho que havia sido feito antes. André, irmão de Pedro, é praticamente um anônimo nos relatos evangélicos. Não consta que ele tenha feito algo de importância, a não ser convidar Simão Pedro para seguir Jesus e descobrir lá um garoto que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Tiago e João, os filhos de Zebedeu, são 2 pescadores que eu, abre parênteses, e talvez ninguém, também não escolhesse. Primeiro porque, como os evangelhos descrevem, são 2 pessoas violentas, de temperamento ardente. Certa vez, Jesus, ao ter de atravessar a Samaria, procurou hospedagem numa aldeia samaritana, mas não o receberam, pois caminhavam para Jerusalém. Tiago e João não se conformam e pedem licença a Jesus para tocar fogo na aldeia. Jesus teve que apagar o fogo deles para evitar um incêndio maior.
E Filipe, talvez eu até escolhesse. É uma pessoa relativamente boa, não tem grandes realizações registradas, mas pelo menos convidou lá Natanael para fazer parte do grupo. Quando Jesus pensa em fazer a multiplicação dos pães, Filipe é quem calcula quanto dinheiro seria necessário, mas só tem a ideia, não tem dinheiro na mão. Pelo menos é alguém que colabora pensando, raciocinando. E Natanael, aquele que é chamado Bartolomeu, esse eu não convidaria, porque parece ser uma pessoa altamente preconceituosa. Ele é da cidade de Canaã, vizinha de Nazaré. Quando soube que Jesus era de Nazaré, foi logo dizendo: de Nazaré pode vir alguma coisa que preste? Tomé, eu não escolheria. Quem escolheria? Depois de Jesus anunciar tanto que iria ressuscitar, depois de todo o grupo dos apóstolos afirmar que viram Jesus ressuscitado, como é que ele ainda poderia dizer: eu não acredito em vocês? E mais, para eu acreditar mesmo, só botando a mão lá, na chaga dele? Não, esse eu não escolheria. Havia gente de fé para ser escolhida. Mateus, eu também não escolheria. É um publicano, cobrador de impostos. O problema é que o publicano trabalhava para o Império Romano e não para o seu próprio país. Com isso ele extorquia muita gente, razão porque passou a ser odiado pelo povo. Tiago, filho de Alfeu, eu não escolheria. Faltam informações sobre ele, ninguém sabe quem é, portanto não deve ter apresentado grandes realizações. Tadeu, o primeiro nome dele era Judas, mas por conta desse nome costumou-se tratá-lo por Tadeu. Foi um apóstolo completamente apagado através dos tempos. Os evangelhos não dizem absolutamente nada sobre a sua pessoa. É verdade que temos lá a carta de Judas, por sinal pequena, mas não se pode provar que seja dele. Quem sobra agora? Ponto de interrogação. Simão, o zelota. Bem, esse eu não vou escolher exatamente pelo fato de ser zelota. Qualquer pessoa que estuda a Bíblia sabe que no tempo de Cristo havia o partido dos fariseus, saduceus e zelotas. Esses últimos formavam um partido radical secreto, um partido altissimamente violento, cuja finalidade era expulsar os romanos do país. Para isso, eles praticavam todo tipo de terrorismo. Foram eles que provocaram a guerra contra Roma nos anos 66 e 70. Essa guerra destruiu completamente a Palestina. Ora, sendo Simão partidário dessa causa, eu não escolheria para compor a base do cristianismo que prega a paz. Sobrou o último. Quem que falta, gente? Judas Iscariotes, o traidor. Quem é que vai escolher um traidor? Agora eu pergunto: como é que Cristo escolheu tal grupo? Por quê? Para quê? Aí está o grande mistério. Jesus escolheu um timinho assim, tão ordinário. Não obstante, o cristianismo em pouco tempo conquistou o mundo. Mas não devemos esquecer que ele cresceu a partir desse timezinho. Por que Cristo não escolheu o jovem rico, um jovem tão interessado, tão interessante, e que além de tudo era rico? Por que Cristo não escolheu Nicodemos, que era um fariseu notável entre os judeus? Por que não escolheu José de Arimateia, que era um senador? Eu não sei. Se Jesus tivesse escolhido o jovem rico, Nicodemos, José de Arimateia, vocês e eu, que nos consideramos bons, se nós teríamos largado tudo para segui-lo na hora certa. Isso porque o jovem rico não largou. Era bom, era correto, estava interessado, muito entusiasmado, mas na hora H, fracassou. Pedro largou tudo. Eu não sei se nós pensamos ser os melhores do que esse time, agiríamos como eles agiram. Se na hora em que Cristo nos enviou os 12 a pregar, se eu não estivesse no meio deles, será que a minha reação não seria assim? 2 pontos. Mas eu não tenho um livro, eu não tenho um manual para ensinar a pregar. Mestre, um videocassete. Olha como é que está desatualizado. Ó. Agora é o Blu-ray. Uma estação de rádio, nem um microfone. Eu vou pregar como? Com a cara e a coragem? Não terei direito a trocar de roupa. E quanto à roupa suja, como fica? E os sapatos? Pelo menos um talão de cheques? Com eles não foi assim. Foram enviados sem nada.
sem bastão, sem túnica, sem dinheiro, sem preparo, completamente sem nada. Não sei se eu iria ou se vocês iriam. Eles foram. E foram apenas confiando. Não levaram outra coisa a não ser a fé em alguém. Não tinham preparo, não tinham ciência, não tinham cultura, não tinham nada, levaram apenas a fé. Será que eu iria só com a fé? Será que eu e você não quereríamos contar com os nossos recursos, com a nossa retórica, com a nossa técnica, com a nossa ciência, com a nossa capacidade e experiência? Aí eu te pergunto, essas coisas servem para quê? Elas podem realizar algo se Deus não estiver por trás? É por isso que Deus escolheu esses pobres coitados. Eles sabiam que eram pobres coitados, mas exatamente por estarem nessas condições de se reconhecerem como tais, confiaram cegamente em Jesus. Daí Pedro ter conquistado o mundo. E não só Pedro, Paulo, Barnabé e companhia limitada. Essa é uma das grandes lições que o Evangelho nos dá. Geraldo Araújo Lima. Será que nós iríamos só com a fé? A pergunta é o seguinte: por que esses homens estão no altar se eles não valeram nada, padre? Esses pobres coitados entraram no Império Romano e apontaram um dedo para imperadores e não tiveram medo de derramar o sangue por causa dele. Porque esses homens mudaram de foco, deixaram de ver o pecado que cometiam e passaram a ver o que Deus pode agir na vida deles. Aliás, como eu disse para você que eu ia trabalhar aquela informação para você não se esquecer, aliás, Davi era excluído, Moisés era um gago, Jeremias, muito novo, Madalena, prostituta, Paulo, assassino. Até quando você vai ficar olhando para aquilo que você é e não vai enxergar aquilo que Deus pode te tornar? É isso que nós viemos fazer aqui nessa missa hoje. Cada um aqui tem os seus pecados, suas misérias, mas não tem nada que o carpinteiro de Nazaré não possa modificar. Não tem nada que o carpinteiro de Nazaré não possa consertar. Não olheis os vossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Cristo nos convida hoje a uma mudança de foco. O demônio sempre vai te acusar do mal que você fez, e Deus sempre estará nas estradas da vida mostrando o bem que você ainda pode fazer. Isso aqui é a igreja. Vamos rezar isso diante da cruz? Vamos rezar isso diante da cruz? Eu sou amado até o extremo da cruz. Você é amado até o extremo da cruz. Você, com seus pecados, com suas misérias, com suas mazelas, também é chamado ao altar. Viu? Você também é chamado ao altar. Não tenha pecado algum que você não tenha cometido que te impeça hoje de ir para o altar. Davi foi um excluído, Isaías um impuro, Jeremias muito criança, Madalena uma prostituta, Paulo um assassino. Todos esses estão no altar. Sabe por quê? Porque enxergaram não o que eles eram, mas o que Deus podia torná-los a partir de então. Então vamos pedir para o Pai do Céu que nos torne, Deus nos torne o que Ele quer que sejamos. Viu? Eu convivo com santos, eu conheço gente que vai ser canonizada após a morte, e eu me envergonho dos meus pecados. Aliás, perguntaram a Santa Teresinha, lá no Carmelo mesmo, aquela monte de freira recalcada que pegava de perseguição a Teresa e dizia: Teresinha, o que você sente quando te chamam de humilde e de santa? Ela disse: sinto vergonha e vontade de ser. Quando te chamam de santo, o que você sente? Vergonha e vontade de ser. Vergonha e vontade de ser. É o que Deus quer trabalhar no teu coração hoje aqui. Viu? Tudo diante da cruz. Deus sabe quantas pessoas nós colocamos nessa igreja. Quantas pessoas estavam no espiritismo. Aliás, Deus curou tanta gente aqui ontem, viu? Quantas pessoas afastadas, quantas pessoas com ódio a Deus e a igreja, e hoje estão aqui reconhecendo que precisam do amor de Deus. Olha o mérito que está na nossa mão. O diabo vai pegar isso daqui
Vai tomar isso da minha mão? Ninguém pode tirar nada da minha mão. Não pode. É mérito. Está entendendo isso? Esse bando de pecador aqui, a partir do momento que se quebraram na sua argila, puderam mostrar ao mundo o bom odor de pertencer a Cristo. Mas não se lembre que o primeiro Papa, cuja sombra curava os doentes e expulsava demônios, foi aquele que outrora antes da conversão negou 3 vezes cinicamente. Por que o Evangelho te mostra isso? Para que você tenha vontade de ser a mesma coisa que ele. Fecha teus olhos. Fecha teus olhos. A dor, a cruz e o sangue derramado. A cruz, o sangue derramado revelaram seu grande amor por mim, Jesus. Eu sou amado ao extremo da cruz. Eu sou, fala isso. Eu sou Isso, igreja. amado ao extremo da cruz. Não há nada que Deus não possa consertar, meu filho. A dor, A cruz e o sangue derramado revelaram seu grande amor por mim, Jesus. Eu sou amado ao extremo da cruz. Eu sou amado. Toma Eu posse. sou amado ao extremo da cruz. Ó morte, onde está a tua vitória? Ó pecado, onde está teu galardão? Morte, onde está tua vitória? Olha para a cruz. Ó morte, onde está tua vitória? O Senhor ressuscitou. Erga tuas mãos assim. Canta como um pecador que acredita na santidade. Ele vive. Ele vive. Ele vive. Ele vive em mim. Ele vive. Ele vive. Ele vive. Ele vive em ti. Ele vive em nós. Ele vive. Ele vive. Ele vive em nós. Ele vive. Cristo vive em mim. Canta isso. Ele vive. Cristo vive em mim. Mais uma vez. Eu sou amado. Canta. Eu sou. Amado ao extremo da cruz. Pensa nos seus pecados e diga a eles que você é amado. Amado ao extremo da cruz. Ó morte, onde está a tua vitória? Morte, onde está tua vitória? Ó morte, onde está tua vitória? O Senhor ressuscitou. Canta forte, igreja. Ele vive. Ele vive. Canta como quem acredita. Ele vive. Como quem vai para o céu. Ele vive. O céu é nosso. Ele vive. Nós acreditamos. Ele vive. Não há nada que Deus não possa consertar. Ele vive em ti. Ele é Deus. Ele pode tudo. Ele vive. Ele vive. Ele vive. Olha pra mim. Segura aí, segura aí. Olha pra mim. O auge da nossa vida sacerdotal é quando a gente está de estola e alguma pessoa com os piores pecados dessa vida chega diante de nós. Eu faço experiência disso dia e noite, hoje mesmo eu fiz. E por essas mãos imundas, sujas, cínicas, mas que contêm o Verbo encarnado. Nossa, até uma coisa assim por dentro. Essas mãos são capazes de abrir o céu
e de fechar as 7 chaves a porta do inferno e fazer essa alma voltar ao estado de amizade com Deus. Demônio, pira! Não tem nada mais bonito, mais gozoso. O que eu queria te dizer, meu filho, é que Deus não desistiu nem de você nem da sua vocação. Mesmo a partir dos teus pecados, somos vasos de argila. E aí nós entendemos porque Jesus não escolheu os anjos para administrar os sacramentos. Porque talvez eles não entenderiam a mazela dos pecadores. Mas nós entendemos, porque somos tão iguais a vocês. Contudo, Deus nos chamou para o altar. Viu? O céu é meu e é teu. E Jesus em nenhum momento, quando conversou com os pecadores, perguntou: você é judeu? Você é samaritano? Você é cananeu? Você é mesopotâmio? Cristo perguntou: você aceita Deus? A pergunta é outra. Que tal se você parasse de olhar o mal que você cometeu e olhasse o bem que você ainda pode cometer? Que tal se você parasse de olhar o pecado e olhasse o que Deus pode te tornar? Viu? Põe a mão aqui assim, respira fundo e canta comigo. Ele vive. Ele vive. Ele vive. Obrigado, Senhor, por essa mensagem de misericórdia. Obrigado, Senhor, pelo mistério da cruz. Obrigado, Senhor, pelo sangue derramado por mim. Eu sou muito amado. Você é muito amado. Muito amado. E o altar é o teu lugar. Ele vive. Ele vive. Ele vive. Para encerrar esse momento de oração, pede a Deus perdão. Pede perdão. Pede vida nova. Pede a Senhor que você acredite. Ele vive em nós. Ele vive. Ele vive. Ele vive em nós. Amém. Faz silêncio e deixe que o sorriso de Deus sorria ao teu coração chagado. Deus acredita em você. E Ele aposta todas as fichas do bolso em você. E um dia, se você corresponder à graça, é a tua vez de ir para o altar.